Uau, pessoal, que ano, hein? Houve uma invasão no Capitólio, tivemos a presidência portuguesa da União Europeia, 21 debates presidenciais, um novo confinamento, descobrimos que o Ministério Público andava a espiar em jornalistas, montes de corrupção na Estónia, na Holanda, tipo mesmo boas cenas. Bem, espero que 2022 seja melhor. Oh, Guilherme, estamos em janeiro. Pelo amor de Deus. Janeiro? Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Desta vez sem convidado. Muito obrigado pelo bom feedback que nós tivemos do episódio com o candidato presidencial Vitorino Silva. Entrevistámos um candidato presidencial, pessoal. É verdade. Eu sou o Guilherme, sou o @sex gratuito. Tenho comigo outros possíveis futuros candidatos presidenciais, a Catarina @catacumbando, Ora viva. a Rita Rita Educamassas, o João certezamente. Olá. E temos tanta coisa para falar este ano, este episódio. Eu espero que não seja um episódio assim tão longo, mas eu quero começar pela coisa mais antiga, e não acredito que já passou mais de uma semana, mas foi a invasão do Capitólio que foi já foi este ano. Foi este ano. Yeah, foi este ano. E parece que já foi uma vida atrás, mas é uma coisa tão bizarra. Uma pseudo-tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos. O que é que vocês acharam, Catarina? Foi... Estás desiludida? Com falta de sucesso? Não, aquilo, pronto, foi... Ninguém me tira da cabeça que aquilo foi uma visita de estudo, não foi outra coisa. Mas parecia, não é? Quer dizer, eles depois lá dentro andavam dentro das cordas, passavam pelos detectores de metais... Tirar selfies, Tiravam selfies. Yeah. Os polícias abriam a porta, escoltaram-nos para fora. Vi hoje um vídeo daquele xamã, não sei que eles tinham uma alcunha para ele, mas aquele gajo que toda a gente viu com aquelas peles e as tatuagens nórdicas. É o Q Shaman. É o Q Shaman, pronto. Mas era o xamã a dizer perguntaram como é que ele saiu. Ele disse, escoltaram-nos, a polícia escoltou-nos de fora. E pronto, não sei. Rita, basicamente tanta gente a fazer comparações com o movimento Black Lives Matter, tipo a reação da polícia quando são esquerdistas ou afro-americanos ou minorias. Pois, eu se calhar, assim à primeira vista e olhando para a indumentária, eu comparava mais com o Carnaval de Torres, com o cortejo. mas sim... Com menos mortes. Não sei. Não, morreram 5 pessoas, não é? O Carnaval de Torres é mais agressivo. Talvez menos mortes, mas foi muito... Realmente, acho que a primeira reação que a maioria das pessoas teve foi pensar se fossem pessoas racializadas, o que é que acontecia, não é? Qual é que seria o outcome? Porque já vimos pelo movimento, pelos protestos Black Lives Matter, que houve muita carga policial. E, enfim, e com estes maluquinhos, eu também percebo que tenha que haver um bocadinho de bom senso, porque estas pessoas realmente deviam estar internadas, não é? Mas, ao mesmo tempo, parece muito injusto a forma como nos Estados Unidos há um país de 2 sistemas, não é? Assim que se diz. Eu li uma intervenção de um casal de historiadores que foi lá para perceber o que é que aquilo era, e entretanto deu-se a invasão ao Capitólio, e eles fizeram uma espécie de reportagem, e aquilo que eles viram foi pessoas perfeitamente normais, como podia ser a senhora da mercearia, o pai do colega do teu filho da escola, a dizer que precisam de sangue e precisamos e se for preciso cortamos cabeças, e se for preciso matamos os traidores da minha pátria. E aquilo pareceu, lá está, como disse a Catarina há pouco, parecia uma visita de estudo, mas ao mesmo tempo parecia uma espécie de, também como tu disseste, de um carnaval,
porque foi como que um explodir de um excesso. Eu olhei para aquilo e parecia-me quando algo está com demasiada pressão, ou nos tempos medievais, quando as pessoas estavam doentes, fazia-se uma sangria e tirava-se um bocado de sangue mau. Ou mesmo os radiadores, que agora precisamos de aquecer as casas. Eu estou-me a sentir o Tino com este tipo de comparações. De analogia. Mas os próprios A gente radiadores... pode tirar o Tino do podcast, mas não podemos tirar o Tino do podcast. É verdade. Dos nossos corações. Dos nossos corações, exato. Pronto, aquelas pessoas chegaram a um ponto desorganizado de ruptura e decidiram que entrar no Capitólio era a maneira de o fazer. Quando lá chegaram, os polícias incentivaram-nos e tiraram-nos as barreiras da frente, e eles chegaram lá dentro e agora? O que é que vamos fazer? Assim, se eu acho que foi uma tentativa de golpe de Estado, eu acho que não, acho que foi só o pessoal a divertir-se. Não havia ali uma liderança, não havia ali... havia só pessoas Havia a querer... planos, não é? Havia planos de... matar a Pelosi. De raptar e Pence, matar não era? pessoas, não é? Sim, mas eu acho Não, que era mais cada de pessoa com o senadores e seu tal. plano, cada pessoa com a sua ideia do que aquilo era, do que propriamente uma ideia coletiva do que se ia fazer. Portanto, Sim. podia haver Mas não, gente tens que uma achava turba, que era não um é? golpe de Estado, mas não havia uma combinação coletiva sobre isso. Mas vamos lá ver o que é que seria um golpe de Estado neste contexto. Eu acho que o plano das pessoas não era tomar necessariamente o Capitólio por tempo indefinido e estabelecer um novo governo, etc. Estavam-se a contar os votos, não é? Faz parte daquele processo arcaico, bizarro que eles têm, mas estavam-se a contar os votos e precisamente porque é um sistema elitista, é um sistema antidemocrático, é feito para que, à última da hora, se for caso disso, há várias barreiras que permitem subverter a vontade democrática da coisa. Que é, os eleitores podem votar em pessoas pelos quais não foram escolhidos, isso é uma etapa, e depois, quando chega ao Congresso e se está a contar os votos, pode escolher que votos é que conta, ou se houvesse, por exemplo, se houvesse uma maioria de republicanos na Casa dos Representantes e no Senado, sendo ainda o presidente do Senado, da Casa do Congresso, o vice-presidente, o Mike Pence, havia uma possibilidade total de subverter ali a democracia. A questão é, o Congresso ainda tem poder sobre esses votos, Exato, certo? exato. De decidir que votos é que são contados e quais é que são disputados, certo? Portanto, há imensas etapas onde se pode subverter. A questão é que existem normas, existem aparências que é preciso manter de legitimidade democrática, que, por exemplo, se aquilo fosse por uma nesga, não é? E não foi por uma nesga, mas se fosse assim uma coisa muito mais próxima, teria sido possível aos republicanos naquela etapa subverter. Pronto, mas isto, com a diferença que havia de votos, era uma fantasia total. Mas esse é que era o plano. O plano era eles chegarem lá, na cabeça deles, e forçar o Mike Pence. Congresso Uhum. a decidir noutra direção. Pronto. Ia meter um presidente ilegítimo, essencialmente. Então foi um ataque terrorista, basicamente. Sim, foi um ataque terrorista. O que é terrorismo, não é? Tipo, é usar força para fins políticos. Pronto. Para intimidar. E o que é que foi aquilo? Não é? Foi um ataque terrorista. E esse é um bocado o medo de muita gente. Ok, isto basicamente vai ser uma maneira de tornar a violência policial e a vigilância de Estado interseccional. Ou seja, isto é um pretexto para agora... Nós já fazíamos isto a grupos esquerdistas, já fazíamos isto a pessoas racializadas e agora temos um pretexto para fazer a brancos. Sim, é agora o Patriot podemos Act estender... 2.0. Exatamente, é o Patriot Act 2. É um pretexto para estender isto a toda a gente. E obviamente, e os liberais, não é? Como agora, quando eu digo liberais, estou a falar dos democratas, como agora é para bater nos magas, não é? Como é para bater noutra tribo, aplaudem. Pronto. Vamos ver o que é que sai daí. Morreram 5 pessoas, não é? Inclusivamente um polícia, sim. Exato. Foi morto. Um polícia fardado, não é? Fardado. Porque havia polícias à paisana, off-duty, não é? Como é que se diz? Que não estavam a trabalhar. Tipo, estavam nos seus tempos livres, participaram. Não, mas paisana... Não eram infiltrados, não é? Eles estavam lá mesmo... Não era infiltrado. Foi. Sim, era um que estava fora de serviço. Porque, como se sabe, há muito... os polícias nos Estados Unidos apoiam
muito à direita, pronto. Só nos Estados Existe- Unidos? Estou a falar, não só nos Estados Unidos, infelizmente. Não é? Também na nossa praça tivemos a extrema-direita a apelar a um episódio parecido na nossa Assembleia da República. Sim, não foi assim há tanto tempo. O quê? Durante a geringonça? Durante a Não, formação? depois, O agora. movimento zero, tiveram lá a placa. Subiram, não é? Foi. Não subiram as escadas? E estou mesmo a falar de figuras de extrema-direita neonazi, que fizeram um apelo a isso meio cómico para passar entre os pingos da chuva na internet. Pessoas que eu não vou nomear porque, pronto, não quero. Sim, claro, mas não, mas isto, tu estavas a dizer que isto era uma coisa de libertar a pressão, certo? De coisa, Sim. mas isto é um produto de pessoas que não. Isto é um produto do discurso do Trump, ou seja, isto do Trump e do Partido Republicano. Acho que ninguém tem as mãos limpas aqui, e basicamente andaram. Desde ele ganhou a primeira eleição, certo? Da maneira, não o voto popular, mas ganhou contra a Hillary. E mesmo essa eleição, ele disse, depois de ganhar, disse que tinha havido batota, fraude, 3 a 5 milhões de ilegais votaram. Quer dizer, ele está a descredibilizar o processo eleitoral americano, que tem muitas falhas, como sabemos, acho que toda a gente aqui seria relativamente crítica disso, mas ele está a descredibilizar isso há 4 anos. E nesta eleição, ele já estava a preparar esse processo, não é? De descredibilizar um resultado, para tentar reclamar uma vitória na primeira noite, para depois haver tentar fazer o que o Bush fez ao Gore, basicamente, pronto. Mas correu-lhe mal porque não foi próximo, simplesmente havia muito sentimento anti-Trump. E na nossa praça começamos a ver, claro, que o papagaio do Trump imita as coisas, e já estamos a começar a ouvir. O grande problema disto é quando as pessoas não deixam de acreditar na democracia, acontecem duas coisas, não é? Ou apatia ou violência, dependendo do dispor e da inclinação política das pessoas. O que é que vocês acham que isto vai dar em alguma coisa? Não sei. Sim, eu acho que a cancel culture atingiu o Trump. Esta coisa do homem estar a ser excluído das redes sociais todas, é preocupante, não é? Porque, para todos os efeitos, o homem sendo presidente dos Estados Unidos, não fico muito confortável com a ideia de redes sociais poderem limitar o discurso de um presidente. Portanto, se podem fazer isso, podem fazê-lo com qualquer pessoa, não é? Já o fazem quando são claro, palestinianos, quando são venezuelanos, quando são cubanos. Andaram 5 anos até a promover os tweets dele no algoritmo, e de repente, quando ele perde as eleições, vamos todos cancelar o homem, fingir que não temos nada a ver com isto, lavar as mãos daqui. E acho que a reação que vem daí das redes sociais serem banidas do Trump, ele já está a falar em criar uma rede social nova, e acho que isso pode mesmo ter consequências um bocado preocupantes, sinceramente. Isto não... Acho que se ele realmente cria uma rede, leva para lá toda a gente, discurso, liberdade de expressão total, acho que pode correr mal, não é? A longo prazo. Para isso funcionar, certo? A Apple, a Google, tem que deixar que essa plataforma exista nos seus mercados. E isso não é líquido, não é? Porque elas, por exemplo, removeram a Parler, que era aquela suposta app onde, supostamente criada por uns libertários de direita americanos, não é? Para promover a liberdade de expressão, não é? Aqui não vamos ter a censura do Twitter. Era onde já estava toda a gente, já tinhas lá o Ventura, já tinhas lá a Maria Vieira, tinhas o Ben Shapiro, tinhas toda a nata da direita internacional. Exato. Não, porque é aí que tinhas uma bolha perfeita, não é? Tipo, basicamente aquilo estava marketeado como sendo aqui a esquerda não te vai censurar, não é? Pronto, mas eles basicamente removeram isso tudo. E isto parece-me que é só agora que vão entrar os democratas no poder. É uma maneira da Big Tech não ser regulada. Estão a ver, nós... Tipo, vocês não precisam de fazer leis novas para regular esta pocilga em que isto se tornou. Nós é que vamos autorregular-nos, vamos mostrar que conseguimos autorregular.
Obviamente que, quer dizer, quando tens políticos americanos a incitar a golpes de Estado, e invasões e a violência nos motins, isso é incitamento à violência, não no sentido estrito da Constituição americana, mas do sentido estrito do que são os termos e serviços do Twitter, por exemplo, já devia dar para bloquear, mas como era o presidente, não podia ser. Pronto, não sei. Isto tem implicações para a liberdade de expressão, obviamente, não é? Sim, eu acho que vamos ver o próprio sistema, daqueles que realmente têm o dinheiro investido nisto e também propriamente o governo dos Estados Unidos, é encontrar maneiras para se autopreservar, expurgar este tipo de discurso e de cultura e de subcultura para se autopreservar. Agora, qual é que é o monstro maior? É a parte do monstro. Não são dois monstros diferentes, é só uma espécie de furúnculo ou de quisto que ganhou consciência. Ou é porque é um produto do sistema, a mega culture. Qual é que é pior? Qual é que tem os meios para se esconder? Para continuar a fazer as coisas? Estávamos há pouco a falar de como isto vai ser uma espécie de Patriot Act, agora sim, para toda a gente. Sim, basicamente, quando houve, só para dar um bocadinho de contexto, quando houve o 11 de setembro, criaram-se uma série de leis para permitir ainda mais vigilância não supervisionada sobre cidadãos americanos e não só, não é? Sim, chamado Patriot Act. E eu acho que todos estes acontecimentos vão fazer com que essa vigilância de Estado seja maior e que o próprio Estado se adapte para ser ainda mais discreto nas suas ações, que são tão ou mais danosas quanto as dos fachos que são mais vistosos e que metem, sei lá, cornos na cabeça e vestem pelos ou... Sim, e quebram as normas, não é? Quer dizer, quando estás a incitar a um golpe de Estado na América Latina, é em nome da democracia, não é? Em nome da liberdade. E eles ali... tens uma diferença. Por exemplo, eu não percebo muito bem o pessoal que acha que isto prova que o Trump foi o pior presidente americano. Não é? Quer dizer, para os americanos, se calhar é porque pela primeira vez, se calhar sentiram na pele o que é ter a guerra em casa, não é? De uma maneira... ou seja, tiveram um incitamento interno. Sim, invadiram-se eles próprios. Invadiram-se eles próprios. Eu vi uma coisa que um piada estava a dizer que a única razão porque não funcionou é porque não havia uma embaixada dos Estados Unidos em Washington DC. Mas lá está, tipo, eles sofreram as consequências, não pela primeira vez, mas sofreram eles. A cena é que não estou a ver, sofreram eles. Não, porque os eleitores do Trump não sofreram eles. Viram em casa as pessoas de que eles já não gostavam a ser vítima daquilo que eles sempre apoiaram. Isso é Eu não estou a ver nada disto. Estou a dizer isso, mas isso estás a dizer o quê? O lado democrata, não é? Estás a dizer pessoas tipo... Não, o lado republicano, o lado apoiante do Trump, não viu estes 4 anos como nesse sentido, da guerra dentro de casa, porque não foram eles que levaram com ela, puderam ir fazer uma visita de estudo ao Capitólio e tudo. Acho que isto não só não vai demover os apoiantes do Trump, como até os vai radicalizar ainda mais, porque vem aí o Biden, não vai resolver nenhum dos problemas estruturais daquele país que levaram as pessoas a estarem indignadas e a votar no Trump para começar. E acho que daqui a 5, 10 anos vai estar ainda pior e, o Hitler também falhou um golpe de Estado e 10 anos depois subiu ao poder. Sim, tipo, eu concordo. A única coisa que eu ia dizer é há uma quebra, eu sinto que há uma quebra. Quando eu digo que eles sentem, é aquilo que eles conseguiram compartimentalizar, ou seja, isto é culpa destes ativistas racializados, certo? Eles aí conseguem compartimentalizar e dizer isto não é a América, estás a ver? Isto é uma parte compartimentalizada. E eles ali, muitos republicanos, viram basicamente pessoas que dizem acreditar no mesmo que eles, e estou a falar dos republicanos, dizem acreditar nos mesmos que eles, que apoiaram o mesmo presidente, a fazer uma coisa que eles não aprovam.
certo? Se nós formos a ver, há para aí, se fores a ver as sondagens, as opiniões de sondagem que fizeram depois disto, Sim, foi uma mas as pessoas minoria. arranjam maneira de. As pessoas arranjam maneira de lidar com isso. Sim, a primeira reação que eu vi foi que não, nós não nos portamos assim, isto são antifas vestidos de tipo, metem o chapéu e vão para lá, porque isto são coisa de. Mas isso é a Pronto, maneira deles compartimentalizarem, porque eles não se revêem naquilo, certo? Muitos, especialmente os Sim, suburbanos, ou se revêem e só têm pena que não tenha funcionado, ou não se revêem, simplesmente põem lá o espantalho da Antifa, não vejo. Exato. Mas eles agora também estão a ser presos, não sim, é? muitos, sim. E alguém tem que fazer o trabalho sujo. Vamos ter. Muitos daqueles republicanos não se importariam que houvesse um golpe de Estado que lhes favorecesse a eles, que houvesse uma espécie de guerra civil que lhes favorecesse a eles. Cá também havia muito respeito pelo respeitinho, mas depois andava-se a fazer coisas sujas pelo resto do mundo. E mesmo cá também. Portanto, é Mas muito isto era só para fácil. dizer que havia presidentes piores, não é? Quer dizer, Sim, claramente. simplesmente O Bush invadiu o o Bush Iraque e o no Afeganistão. tipo, torturou. Quer dizer, mesmo é porque tu não podes dizer quando alguém usa o aparelho repressivo do Estado e simplesmente piora o que está a acontecer, ou seja, estamos a mudar em termos se calhar de intensidade, mas não em termos de qualidade, e estamos a falar tipo dos drone strikes do Obama, estamos a falar dos campos e da separação dos pais na fronteira. Obviamente que houve uma mudança de intensidade e houve coisas que eram mais egrégias, mas quer dizer, o Black Lives Matter começou durante o tempo do Obama. Os protestos que estão no pipeline nativos começaram durante o tempo do Obama. Portanto, muitas coisas que estão a ser atribuídas ao Bush não são de facto tipo, especialmente piores do que já estava a ser feito. Isto é um momento que marca por ser quase uma estreia, não é? Tipo, isto não é uma ocorrência comum. Se tivesse corrido bem, os republicanos iam defender. Como não correu bem, eles simplesmente, muitos, especialmente os republicanos tipo mais suburbanos, mais bem, não é? Que ficam muito preocupados com a desordem, olham para aquilo e acham mal. Pronto, porque eles, na cabeça deles, eles ainda acreditam em algum tipo de instituições, e então acham que aquilo é uma coisa excepcional, certo? Mas não é. É um produto. Eles andaram a justificar aquele discurso do Trump e andaram a queixar-se da censura e dos exageros da esquerda e não sei o que mais. E isto é o produto, para mim, é o produto do discurso do Trump, como seria o produto cá se alguma vez tivéssemos um Trump com aquela dimensão. E houvesse tanta gente. Mas agora estão todos a saltar do barco. Agora que eles já não têm poder, estão todos a saltar do barco e a dizer sim, que a lavar as mãos. Não me revejo nisto. Os respeitáveis, não é? acredito. Os supostamente respeitáveis, mas depois os outros que foram invadir, como a Catarina dizia, que foram invadir o Capitólio, é uma franja da população que está descontente, que acha mesmo, eles acreditam que as eleições foram corruptas, que houve Roubadas, fraude. Portanto, são pessoas, que deve ser uma larga franja da população, que acredita que estão a viver não sei, numa ditadura socialista ou em qualquer coisa do Sim, género. agora sim. E o que é que acontece com estas pessoas, não é? Porque andaram durante estes anos todos a ir buscá-los, a acordá-los para esta narrativa. E agora o Trump não foi reeleito, ok, mas eles existem à mesma. Mas eu acho que muitos deles nunca sofreram consequências, foram sempre protegidos pela sua pele e pelas suas posses e pela sua posição política. E muitos deles nunca sofreram consequências. E assim que viram que era a sério, tipo aquele tipo que estava a chorar no aeroporto porque estava numa no-fly list subitamente e não podia voltar a casa, achava que vinha fazer a visita de estudo ao Capitólio e que podia voltar a casa de avião. Não, era um tipo que estava a andar com um saco com armas e não sei mais, e estava a chorar porque o bilhete dele já não valia, porque ele agora estava numa lista, não é? Negra, uma lista negra, sim. Uma lista negra da aviação. Portanto, eu acho que muitas dessas pessoas perceberam, ok, espera, isto tem consequências, portanto não vou fazer novamente. Mas, como disseram, e bem, tipo, isto vai haver sempre uns que vão ser pronto, que vão ser terroristas domésticos, essencialmente. Tipo, esse pessoal não tem sítio para onde ir. A via política legítima que havia está a entrar num beco sem saída porque estão todos a tentar lavar as mãos. Quer dizer, ele foi impeached, mas eu não sei se eles arranjam 16. Não sei se eles arranjam 16 republicanos para votar. Eu digo 16 porque vamos presumir que o Mitt Romney vota a favor e eles precisam de mais 16.
Mas eu não sei se eles arranjam, ou seja, para o Trump não poder não poder concorrer novamente, etc. Sim, mas Mas estás a dizer isso, que eles tiveram consequências e realmente houve consequências. Mas repare, para o que foi a vida deles, sim, não sim, é? mas Para o que foi a repare, vida deles até agora, sim. esse gajo que foi o Q Shaman, que tem a mania Sim. que é Está o preso. líder espiritual, está preso, mas ele só come comida orgânica. As crianças que foram separadas dos pais na fronteira estão a comer comida enlatada fora de validade. Algumas, pelas suas crenças religiosas ou pela sua tradição, não podem comer determinadas carnes. A escolha é entre ou comes carne, normalmente neste caso de porco, ou não comes nada, ou então comes comida fora de validade. E este senhor que invadiu um edifício de um órgão de soberania, eles disseram, ok, então a gente dá-te só comida orgânica. Um insurrecionista, sim, mas Um traidor, lá aquele que está. seria um traidor à pátria. Um traidor, sim. E estas pessoas tinham tipo bandeiras, não é? De confederadas, portanto, literalmente traidores contra os Sim, Estados Unidos. o polícia que foi morto deram-lhe com uma bandeira do Trump. Sim, quer dizer, lá está. Eu tinha só alguma coisa. Vocês acham que cá tivemos muitos troca-tintas, muitos isentões a dizer nem um nem outro, não voto nem um nem outro, prefiro o Trump. Pessoas da Iniciativa Liberal, não é? Tipo, membros da Iniciativa Liberal, preferia o Trump porque o Biden é socialista. Acham que essas pessoas vão mostrar tipo o mínimo de arrependimento? Tipo, ou uma nova perspectiva, pelo menos. Há novos dados, portanto podem mudar de opinião. Acho que é legítimo. Eu acho que o João Miguel Tavares já veio aligerar o seu discurso. Não vá a horda de apoiantes do Ventura, com as dicas que ele já deu de que estas eleições não vão têm que ser feitas como deve ser, etc, etc. Eu acho que ele já veio aligerar para tentar não ser purgado ou não ser julgado quando isto correr mal, porque eu acho que isto eventualmente vai dar torto e vai haver um grande grupo desses chamados isentões ou dos centristas iluminados ou extremo centristas que vão ser apanhados nessa onda e que vão tentar fazer atos de contrição e não vão conseguir. Sim, e também Quando tens pessoas que escrevem entre Marisa entre Marisa e Ventura prefiro emigrar, tipo pá. não, e também o que é que eu ia dizer? Ia dizer que também acho que vão adotar o discurso de que isto nos Estados Unidos só chegou a este ponto por causa da extrema-esquerda. Posso pôr dinheiro nessa hipótese. Eu acho que a minha coisa que me preocupa nisto eu acho que vai muita gente que vai sentir bem, tipo, finalmente a violência de Estado vai bater naqueles tipos que a incentivaram, certo? E o problema que eu vejo com esta mentalidade de tipo, sim, o Facebook vai finalmente censurar estes malucos e a polícia vai finalmente bater nestes supremacistas brancos, e o problema é todos os poderes, especialmente nos Estados Unidos, todos os poderes de Estado que são reforçados são a qualquer ponto usados contra a esquerda e contra as pessoas racializadas naquele país. Portanto, isso se calhar não toca aos democratas, não é? Tipo, se calhar não toca a muitos democratas, mas a verdade é que, lá está, tu forjas a espada e depois interessa é quem está a segurar a espada. Mas a espada pode ser sempre usada contra ti, não é? Pronto. Olha, falando em espadas, não sei se já esgotámos este tema, mas vocês têm... Vamos finalmente falar da Europa, ok? Não, não sei se preparei. Ai. A Catarina está relutante, mas temos notícias de dois países liberais, que fui informado por muitos cartazes que são o modelo ideal de sociedade, que nos estão a ultrapassar, que devemos imitá-los. São aqueles países onde a linha está para cima, não é? A linha sobe, stonks, line go up. Portanto, obviamente é o nosso modelo de sociedade ideal que nós devemos imitar. E isto exclusivamente, não por nenhum motivo histórico, não por nada, mas porque políticas liberais fazem a linha subir, não é? É um Viagra económico, a política liberal. E, portanto, tem graça porque também se costuma ser muito usado por homens de meia idade com problemas de autoestima.
Sim. Mas a autoestima está um bocado em baixo na Estónia porque eles perderam o Ratas dele. Pronto. O Ratas primeiro-ministro foi-se. dele, o Ratas foi-se. Quem se pode esquecer de querido Ratas? Opa. And who could forget dear Rat Boy? Rat boy, I resent that. Basicamente, eles tinham um governo de coligação, não é? Liberais de extrema-direita, uma coisa que eu sempre ouvi dizer que não era possível. Que os liberais eram os maiores opositores da extrema-direita, que nunca entrariam em coligações, mas, pelos vistos, na Estónia... Às tantas não era extrema-direita a sério. Também há sempre essa... não é? Eles dizem isso, mas depois lá no fundo é só para ter votos, não é? Porque extrema-direita a sério existiu para aí 2 ou 3 vezes na história. Também tens de ter isso em conta, não é? Claro. E é a União Soviética, certo? Quais é que são as extremas? Porque os outros eram socialistas, não é? Tem no nome. Portanto, era o quê? Não lembro. O Franco, se calhar? Não Mas sei. sim, a Estónia. Perderam o nosso amigo Ratas, Sim. não é? Então, o que é que ele fez? Basicamente foi um esquema imobiliário, pelo que eu percebi, não é? Eles tinham dinheiro para ir para a pandemia e foi para um projeto Para um amigo. imobiliário privado, para um amigo. Pronto, portanto, não é? O liberalismo, como eu vi num cartaz, combate a corrupção. Sim, Mas, não é cumprimos, é cumprimos. Vigorosamente. pois, não, mas este não era um primo, não é? Portanto, está tudo bem, certo? Era um amigo. Isso é como o Sócrates, isso já é fixe. Ok. Era o amigo, mas também era o pai do amigo. Pronto, estás a ver? Tipo, não era um primo, isso é que interessa. Pronto. Mas pronto, coisas giras deste. Giro é que isto foi o suficiente para ele se demitir, certo? Mas fazer uma aliança com o tal Martin Helm, que é outro suspeito neste caso, que descreveu a sua política de imigração como if you're black, go back. Bom. Isso não é uma linha vermelha, não é? Liberdade de expressão, ironia. Tinha asterisco. Exato. Sim, ele tinha um asterisco, não é? Tinha um asterisco. É um asterisco liberal no início. E na Holanda é mais complicado, porque eles lá têm muitos governos de coligação, não é? E este escândalo alarga-se ao governo anterior, tanto que, portanto, além da demissão deste governo atual liderado por um partido liberal, teve consequências na demissão do líder do Partido Trabalhista holandês, que foi tipo ministro da Segurança Social na altura do escândalo. Mas este escândalo eu acho que tem contornos ainda mais sádicos, macabros do racismo, não é? Porque explicando rapidamente, o que aconteceu foi, houve uma data de há não sei quantos anos, eles estavam a fiscalizar uma série de famílias e a dizer, ok, vocês pediram apoios sociais e receberam apoios sociais de maneira fraudulenta. E a maneira como eles estavam a escolher estas famílias era quem tinha dupla nacionalidade e nomes que eles achavam que eram estrangeiros. Portanto, não era aleatório. Portanto, eles foram uma lista e eu não sei nomes holandeses, eu não percebo aquela língua, mas se tu te chamasses Silva, por exemplo, Red flag. eles iam-te buscar a mobília da sala, iam-te buscar o frigorífico, iam-te buscar o carro. Ficavas pobre, sem dinheiro no banco, a tua mulher divorciava-se de ti, os teus filhos fugiam e a tua vida ficava desgraçada por causa da autoridade tributária holandesa, porque te chamavas Silva. Isto eram bolsas para crianças, basicamente. Portanto, quem foi afetado isto eram famílias, um abono de família. Quem era afetado, portanto, estávamos a 26 mil pais, basicamente, afetados por isto. E eles agora vão ter que desembolsar cerca de 30 mil por família, não é? Por família, por cada um destes casos mal feitos. Isto não sei se vocês querem comentar. Portanto, isto é um escândalo que ultrapassa vários
vários governos, não é? Rita, tu estavas-me a dizer que isto podia ter um lado estratégico em termos políticos. Não é que eu seja uma entendida na política holandesa, mas sim que li foi que seria... Portanto, o Rutte demite-se porque não há grandes consequências políticas e porque também se sabe que tem grande apoio dos eleitores. E, portanto, agora demite-se e este governo cai, em que ele julgo que estava em coligação, e depois, de seguida, volta a candidatar-se e se calhar até tem melhores resultados. Já não faltava muito para as eleições também, basicamente. Estávamos Pois, então não há assim grandes consequências, não é? Sim, aliás, até há consequências para um dos partidos da oposição, não é? Que fica sem líder a 2 meses ou 3 meses das eleições. Eu não sei. Ser jogada, não é? Pois é capaz de ser jogada, portanto, eu já ouvi dizer que, olhem, ainda bem que estes ao menos demitem-se, não é? Isto é prova que eles são menos corruptos. Eu não sei se isto é bom, porque isto quer dizer, isto é quase tipo um exemplo específico de. Pá, é um bocado. Diz. É um bocado péssimo. Vai um bocado na linha dos nossos liberais e outros, que em casos como, por exemplo, os incêndios, passados todo este tempo da tragédia de Pedrógão, continuam a achar que aquilo que era preciso era demissões, cabeças a rolar, porque toda a gente sabe que a corrupção e que as falhas do Estado se resolvem apenas e só com demissões. Se demitires a ministra que estava em funções na altura de Pedrógão, de repente temos uma floresta planeada, temos os eucaliptos todos cortados. Eles evaporam. Esta ideia liberal de, ok, houve corrupção, mas eles demitiram-se, está resolvido, é perigosíssimo. Sim, ainda para mais quando tens vários governos envolvidos, tens a Segurança Social e a Autoridade Tributária envolvidos, e eu acho que isto não teve especialmente um viés ideológico. Eu não estou a dizer que eles agiram mal porque são liberais ou agiram mal porque são de centro-esquerda. Acho que houve aqui uma ação danosa do Estado, e eu não gosto de dar para o discurso anti-estatista, mas vemos aqui na Holanda o Estado holandês a agir não só de forma negligente, mas injusta e danosa. E racista. E racista, que destruiu famílias, literalmente destruiu famílias. E isto só se sabe agora depois de vários anos. Lá está, é um país onde tem subido muito o discurso de extrema-direita. O Geert Wilders, ou como é que ele se chama? Geert, eu não sei pronunciar Ninguém sabe. holandês. Ninguém sabe. Nem eles sabem, eles inventam basicamente a cada pronúncia nova. E riem-se nós, tipo, eles dizem de uma maneira, nós dizemos exatamente da mesma maneira, eles dizem, não estás a dizer mal. Ou isso são os franceses, não me lembro. Mas lá está, esse discurso de racismo depois se calhar reflete-se, xenofobia especificamente, depois se calhar reflete-se quando tens xenofobia na sociedade, se calhar tens xenofobia no Estado, porque são as mesmas pessoas, não é? São as mesmas pessoas que estão lá. E acho que é Mas isso não sei, tipo... Eu acho que isso deveria ser o paradigma de um Estado liberal. É que o Estado deve ser pequeno, eficiente e, se possível, racista. Que é para não estarmos aqui a misturar as coisas. Principalmente na Holanda, que é um país que sofreu muito com o colonialismo deles próprios, e que toda a gente pensa na Holanda e pensa que estes gajos foram os grandes esclavagistas, colonialistas, e eles devem se estar a sentir muito mal lá no seu cantinho, num dos melhores países do mundo para viver. Realmente eu sinto que eles lá está, como nos Estados Unidos, é a reação que leva a este tipo de ações. Sim, mas aqui não se pode dizer que seja ansiedade económica, não é? Porque eles de facto vivem melhor do que... Não, é só racismo. É só racismo. Pois, é basicamente só racismo. Pronto, eles estão a abandonar a política racista liberal, esperemos. Já tínhamos tido alguns sinais que eles queriam impor algumas taxas às empresas tipo a Unilever, que queriam fazer a eles
o que eles fazem aos outros, que é fugir para um sítio onde pagam menos impostos, e eles agora subitamente já são proteccionistas, já acham mal. Acho que isso também já foi há algum tempo, mas prova um bocado a futilidade de competir fiscalmente. Não foi há algum tempo, isso foi só há uns meses. Há uns meses, sim. Estou a dizer, em termos de podcast, isso foi há uma vida atrás. Sim, acho que ainda não existia. Já não conta, essa atualidade, já ninguém quer saber. Mas pronto, olha, falámos da Europa, estão satisfeitos? Yay, sim. É isto que é falar da Europa. Eu ficava aqui a noite toda a falar da Europa. França, Eu tenho racista. uma coisa- Espanha, racista. Itália, racista. Pumba! E não lavam as mãos. Europa como um todo, racista. Em geral, não é? Tipo, inventámos nisso, é normal que sejamos número 1, não é? Tipo, é como os americanos e os carros. Não sei, foram eles que inventaram, provavelmente. Por acaso estava agora, lembrei-me a gozar um bocado da bazuca europeia, queria comentar. Vocês viram o debate a 7? Sim. Sim, senhor. Eu queria comentar ficou-me, porque ali o Mayan, o nosso amigo Mayan, nós não queremos que o Estado resolva as coisas das pessoas. Ele tem um tom muito despeitado. Faz uma imitação muito boa do Mayan. Gostam? É até um bocado assustador. É só estares tipo chateado, como se tivessem metido o condimento errado no teu McVeggie. Pronto. Como se o senhor do Uber não falasse português. Tem que ter esse tom, certo? Mas o que me fez confusão foi perguntarem-lhe sobre os fundos europeus e tal. E ele basicamente disse, não, nada destas coisas de longo prazo, de infraestrutura, de transição energética, quer dizer, isso não faz sentido. O que faz sentido é resgatar empresas e baixar impostos. É para isso que devemos usar os fundos europeus. Ao menos eles reconhecem que existe uma perda de receita que tem que ser compensada pela questão de baixar os impostos, já é um progresso, mas mesmo assim faz-me impressão esta perspectiva de curto prazo, é mesmo cut and run, vamos fazer cash out enquanto podemos, não sabemos o que é que vem amanhã, não temos visão nenhuma de futuro, o que interessa é o bailout agora. Tens de reparar, ele quer dar dinheiro às empresas, aos empresários, para recuperar a economia. Se eventualmente daqui a 5, 6, 7 anos for acusado de corrupção, ele demite-se. Portanto, temos essa garantia. É um homem sério. Portanto, para mim era dar a bazuca ao Mayan e o Mayan distribuía como achava bem. Mas será que quando ele diz empresas ele inclui a TAP ou não? Não, acho que é só... Ou ele disse asterisco, exceção, não pode ser a TAP. Primeiro privatiza-se, depois enterra-se lá o dinheiro. É assim. E pronto, ele teve já outros momentos, não é? Tipo Coreia do Sul, chamar socialistas com aquela troll face assustadora. Ele é mesmo uma pessoa, tipo... É como se os memes ganhassem vida. É o que ele seria o presidente. Eu não consigo. Do Reddit. Quando eu leio socialismo, socialistas, eu nunca esperei o dia de ver uma pessoa dizer isso de facto. Daquelas coisas que se escrevem, mas depois no dia a dia tu até te sentes mal de referir a esse tipo de piadinha de internet. E ele vai à televisão nacional, sabe que há imensa gente a ver e com toda a lata diz socialismo, socialistas. É desconcertante até. É que é o sangue frio. Eu lembro-me da primeira vez que vi socialistas escrito, foi numa espécie de grafite no Martim Muniz. Daqueles que aparecem em Lisboa, que nota-se que foi escrito por alguém que não está mentalmente são. Já não. Isto vai há muitos anos. E realmente eu eu li aquilo e pensei, isto nunca vai materializar-se e sair da boca de uma pessoa. Sim, isto não faz sentido. Isto é uma pessoa que não está bem, tinha uma lata de tinta e foi ali para o Martim Muniz escrever socialismo e pronto, lamento, espero que esta pessoa tenha a ajuda de que precisa, mas fica-se por aí. Chegamos a 2021 e isso aparece em debates presidenciais. E ele nem sequer tem idade para ser boomer, porque isso é aquele tipo de piadas que só os boomers, a geração portuguesa de boomers têm coragem de fazer, e ele nem sequer está nessa geração. É um bocado... Eu já disse que... Olha que não, há muito jovem liberal a entrar por esta Eu já vi uma escrever isso, e a miúda deve ter para aí 20 anos e eu fiquei constrangida.
fiquei com vergonha de ter lido aquilo, porque às vezes, sabes quando alguém tem uma selfie de si próprio em pose sexy no telemóvel e tu vês e ficas, ai, não devia Sim. ter visto isto. Pronto, é o mesmo tipo, é o mesmo tipo. Eles acusam, o Maia acusou o João Ferreira de estar preso a uma ideologia do século XIX. Eu acho que o Maia e os liberais estão presos dentro de um corpo de alguém do século XIX. Epá, mas é que Ou pelo menos presos num perfil daqueles de chat do início do século em que estas coisas eram. Pronto, as pessoas escreviam muito com o X, com o K, e o socialismo pegou. Agora não continua a ser estranhíssimo. Mas acho que há um pormenor que nós não mencionámos até agora, é que ele estava a chamar socialista ao Passos Coelho. Pois foi. São críticas. Isso é muito. Sim, é muito estranho. É muito estranho porque é o berço deles, não é? Eles vêm do CDS e são viúvas do Passos e são ex-CDS. Olha que não, há muitos Pois. do PS. Há ali muita viva sim, do PS sim. e do Verdade, Sócrates. verdade. Não, mas houve uns que se desiludiram. O Sócrates era o líder que a direita queria ter e ele puxou muita gente, não é? Dessa coisa. E depois houve uma desilusão coletiva que disseram tipo, não, o problema não são estas políticas, é o PS, certo? Basicamente foi a lógica. E então era isto que quando eu li naquele blog socialismo se estavam a referir, então concordo. Mas faz-me alguma impressão, não é? Quer dizer, que ele muito rapidamente num debate está a dizer a defender políticas de Passos Coelho, a dizer não, a culpa é do PS, ou seja, a ter aquele discurso de ressabiado da geringonça de não, a Troika foi boa para nós, a austeridade foi boa, e tipo, num instante dizer, quando há coisas que de facto são más, dizer não, espera, a Ação são cristas e o Passos Coelho são socialistas, portanto não nos venham colar essa gente. O que é interessante, porque eu adorava ver o que é tipo um espectro. Eu sei que eles não acreditam nisso, da esquerda e direita, mas gostava de ver o que é um espectro ideológico, não é tipo uma bússola política feita por uma pessoa da iniciativa liberal, porque deve ser o liberal no meio, não é? E depois tudo à volta socialismo. Ou a aldeia do Asterix, estás a ver? Tipo, todo o mundo está tomado pelo socialismo e depois sobra ali uma aldeiazinha rodeada pela geringonça, não é? Pelo Socialista Orix e afins. Eu e a Rita mostramos a nossa idade quando os Asterix. Sim, aqui metade do programa ficou calado e sem achar piada. Não, eu li o Asterix, mas estava só deliciada com a metáfora. Um êxtase silencioso. Só é pena que não lhes caia o céu em cima. Querem destacar algum momento dos debates, dos que não falámos na semana anterior? Pá, meus amigos. Vocês acham que temos uma leva de candidatos pobre, tipo em geral, tipo em termos de qualidade? Tipo, alguns deles serão para queimar porque isto está garantido para o Marcelo? Ou pelo contrário, vocês veem que existe aqui tipo várias candidaturas tipo, essenciais das várias áreas políticas? Eu acho que destacaria 3 momentos. O primeiro foi a entrevista ao Tino de Rãs aqui no nosso podcast, que eu acho que esclareceu bastante as pessoas em relação àquilo que o candidato Vitorino Silva traz essencialmente a estas eleições. Depois é a entrevista do João Ferreira no podcast e vlog do Rui Unas, em que basicamente foi só o João Ferreira a falar durante 1 hora. E eu acho Graças a Deus, não é? Se vocês quiserem convencer os vossos pais, avós, padrinhos, tios a dar uma chance ao João Ferreira, é mostrar-lhes aquela entrevista, até vão dizer, pá, é o Unas, pá, isto é do Unas, pá, o gajo é ganda maluco. E depois, pau, entramos ali. E depois... E essa entrevista é interessante, não te esqueças do que eu quis dizer, essa entrevista é interessante não pelo chat, que é horrível, o chat é mesmo tóxico, é um esgoto a céu aberto, mas precisamente porque fazem as piores perguntas mais clichês e finalmente ele tem tempo de desenvolver as respostas, ou seja, ficas realmente a perceber porque que as coisas não são simples sim ou não.
É como para se perguntas complexas merecessem respostas complexas. Exato. E o terceiro ponto. O meu terceiro ponto é a Ana Gomes a queixar-se do frio e das cadeiras, que eu acho que ela tem muita razão e não percebo como é que aquilo aconteceu. Sim. E foi um momento feminista, pelo que eu percebi. Ela disse que se tivesse uma mulher a desenhar, nunca Não tinha escolhido respondi, aquelas não respondi às cadeiras. cadeiras. Eu por isso fiquei a pensar que cadeiras seriam aquelas que eu nem reparei. Mas Deves ter umas cadeiras de bar, de balcão, muito altas. pois, são altas. Yeah. Ok. E para ok. uma mulher, ainda por cima, acho que ela pelo menos estava de saia e era impossível. Sentar-se e mexer-se, depois, Também, coitada. e supostamente dava um frio. Yeah. Estava um frio horrível. Bem, naquele espaço, imagino, não é? E tivemos, claro, o Marcelo por videoconferência e por alguma razão escolheu ser filmado com o seu quadro de catedrático atrás, em que ele parece tipo o Ming, o impiedoso. Sim. Foram dois Marcelos a aparecer. É o dobro do Marcelo. Mas o Marcelo aí estava completamente... o Marcelo está a fazer... eu tenho medo que isto lhe corra mal, porque o Marcelo está a fazer uma campanha ausente. Ou seja, ele não tem tempo de antena. Quer dizer, pronto, ele no debate a 7... Mas ele precisa. Não precisa, Não, mas eu acho que é uma falta de É uma falta de respeito. respeito, sim. É uma falta de respeito aparecer lá que o candidato não mostrou o programa, mas não mostrou porquê. Eu estava a questionar isso no outro dia e disseram, ele está ocupado a trabalhar. Então, mas tem tempo para ligar para a Fátima Lopes? Não tinha tempo para mandar um e-mail com o programa, não é? Eu vi uma sugestão que gostei, que eles estavam a dizer, olha, literalmente podiam gravar uma entrevista com ele em que ele dizia a importância de votar e de votar em segurança e dava instruções às pessoas. Ele não precisava sequer de fazer campanha por ele próprio, mas aproveitava o tempo e ficava-lhe bem. Podia pôr a aula de cidadania que ele deu o ano passado? Da telescola? Sim, podia pôr essa aula. Mas deixar em branco é um bocadinho falta de respeito. E por acaso estava a ver nos arquivos da RTP uma entrevista ao antigo Presidente da República, agora não me estou a lembrar, ao Ramalhianes. Sim, ao Ramalhianes. E perguntavam, e ele dizia muitas vezes que não tinha, porque era a segunda candidatura, foi em 80, pai, e ele dizia que tinha de ter exatamente os mesmos deveres em campanha e direitos que os outros candidatos, então recusava-se a fazer mais do que os 20 minutos de entrevista, não sei o quê. E por acaso acabava por ser o Marcelo um dos entrevistadores. E fiquei a pensar que esse é um modelo muito mais interessante do que o debate, não é? Porque ali com aquelas perguntas que foram feitas, porque também o Carlos Daniel teve meio nesse registro, podia ser só o Carlos Daniel a fazer perguntas e cada um a responder, e cada um tinha 20 minutos e conseguias perceber qual é o programa, qual é a ideia para o país. Claro que também as perguntas tinham de ser enquadradas com o programa, não só perguntas gerais do género Coreia do Norte, não é? Sim. Não, e perdeu-se imenso com questões que eu acho que não fazem sentido nenhum. Vamos adiar as eleições. Logo a primeira. Sim, exato. Isso não é possível. Isso não é possível. Pois. Porque é que nós estamos a discutir uma coisa que não é possível? Não faz há sentido. limites constitucionais, não há tempo para mudar a Constituição. É absurdo sequer estarmos a falar sobre isso. E os candidatos, por exemplo, o João Ferreira deu uma bela descasca no Carlos Daniel por causa disso. E acho que aquele formato, eu já ouvi pessoas dizer coisas diferentes, mas eu acho que o formato não favoreceu muito o João Ferreira, porque estavam a tentar, o Carlos Daniel estava sempre a interrompê-lo porque queria tentar forçar o soundbite e queria tentar e o João Ferreira dá resposta de desenvolvimento. Pronto. Tipo, ele tem Capitão Constituição. Capitão Constituição. Sim, eu lembro-me num debate, já não sei qual foi, em que o moderador perguntou ao João Ferreira sobre, lá está, a Europa. Desde logo acho que diz uma mentira sobre a Europa. Depois o João Ferreira diz, então está-me a fazer duas perguntas sobre a Europa e sobre o euro. Ele, sim, mas é complexo, se querem ou não sair da Europa, se querem ou não sair do euro, mas vai ter de responder em 30 segundos. Toda a questão, Europa, euro, moeda, circulação, 30 segundos. Diga aí, é contra ou a favor? Como é que é? Sim, mas é isso que é. As pessoas... ou seja, não há nuance, não é? E não estão à espera que as pessoas tenham nuance. Tu és a favor disto ou daquilo. E depois estás a perguntar-te coisas como se o Presidente tivesse poderes nesse respeito, não é? Quer dizer, porque é que estamos a falar como se falou
de redução do número de deputados ou de saída da União Europeia. O Presidente não tem poder sobre essas questões, não é? Quer dizer, isso não é, O maior não é escrutínio, relevante. o maior escrutínio feito aos últimos 5 anos foi dos outros candidatos, das outras pessoas que estavam a debater com ele, que também deve ser feito, mas eu não vi essa postura de perguntas-ataque ser feita ao próprio Marcelo, e eu acho que com isto dele não mostrar o programa, não ter site, não ter plataforma, não ter nada, eu acho que são as verdadeiras cores do Marcelo a aparecer. Não só é falta de respeito, como é... Não, é falta de respeito. Não, mas é que o Marcelo, por exemplo, eu ouvi a entrevista do Daniel Oliveira, que eu achei que foi uma ótima entrevista. E ele lá, eu acho que ele dá uma resposta, especialmente depois de pressionado em relação a isso, dá uma resposta muito ponderada sobre, por exemplo, a questão do racismo estrutural em Portugal. E dessa questão toda. Pronto. Só que é a mesma pessoa que há não sei quantos anos, 2017, estava a dar um discurso sobre sim, fomos os primeiros a abolir a escravatura e não sei o que mais. Portanto, o Marcelo, como se sabe, diz tudo e o seu contrário e depende do público que está a ver. Portanto, a estratégia dele naquele debate, por exemplo, funcionou melhor para ele os debates individuais, porque ele ali tinha uma ideia mais ou menos de quem é que ia estar a ver, do que os debates, do que um debate a 7, em que está toda a gente a ver. E aí ele vai ser atacado pela esquerda e pela direita, e o que ele vai dizer é tipo que é um isentão, que é um fator de estabilidade, que tipo, não vamos estar a mudar, portanto ele vai comprometer-se o mínimo possível para ser atacado o mínimo possível, ou seja, tipo, e o facto de não apresentar nada é uma espécie de maneira de não ser atacado também, mas acho que mostra ou que ele tem medo de escrutínio ou que não tem realmente medo de ser democraticamente escrutinado no voto, não é? Que isto está no papo para ele. Eu não sei se tínhamos mais assuntos, mas agora já estamos em campanha, não é? Portanto, estamos em confinamento. Não sei se vocês vão votar antecipadamente já, ou vão votar presencialmente. Sim, senhora. Tu registaste. Foi fácil? Registei. Agora já é tarde, portanto isto não ajuda ninguém. Mas... demorei para aí uns 30 segundos, o que foi? Okay, foi interessante. Mas podemos apelar ao voto, não é? Podemos apelar ao voto, podemos fazer o... Acho que nosso... Ainda vamos ter pelo menos um programa, espero eu, se não acontecer nada, ainda vamos ter um programa antes das eleições, mas acho que devemos apelar ao voto. Eu acho que há questões aqui interessantes, porque há grandes discussões na esquerda sobre a existência de voto útil ou não. Eu tenho opiniões sobre isso, mas acho que não cabe agora neste programa. O voto útil era uma G3 na mão de cada cidadão, isso é que era o voto útil. Assim, se o voto é uma arma, uma arma é uma arma, não é? É difícil apelar ao voto quando o próprio presidente em funções, com mais percentagem nas sondagens, não está a levar isto a sério, não é? Por isso é difícil acordar as pessoas quando a própria órgão máximo do Estado, portanto, não dá para evitar. está a levar isto a sério. Estas eleições... É importante irem lá lutar por tirar o homem de lá. Estas eleições são os amigos que fazemos pelo caminho. Bem, pelo menos para o nosso antigo entrevistado Vitorino parece que sim. Serviu para fazer algumas amizades. Mas assim, eu acho que o voto, eu acho que eu nunca não votei numa eleição. Incutiram-me sempre que era importante. É uma coisa que para mim, pelo menos, tipo, não é como nos Estados Unidos, que há pessoas que ficam tipo 11 horas numa fila para votar. Eu sei que há sítios, há pessoas com mais dificuldades em votar, não é o meu caso, portanto nunca foi a minha experiência, mas é uma coisa que não devendo ser a totalidade da atividade política, é uma coisa que não custa nada e que tipo, mais vale usar esse pouco poder que nós temos nessa altura. Nenhuma eleição está garantida à partida. Eu acho que para mim o melhor resultado possível seria os candidatos de esquerda terem um bom resultado. O Marcelo provavelmente iria ganhar, mas não ter um resultado tão confortável que possa sentir que está acima
Das toda a suas gente, não é? responsabilidades. Das suas responsabilidades, e perceber que existem outras visões em Portugal que quiseram mostrar a sua voz, e especialmente numa altura em que a abstenção se prevê alta, acho que o voto vale ainda mais. Portanto, eu ainda não decidi inteiramente em quem é que eu vou votar, mas entendo os argumentos para quem quer votar num dos 3 candidatos de esquerda. Tenho tentado incentivar as pessoas que eu conheço a usar esse poder, com algum sucesso, felizmente, e na medida do possível convencê-los a votar um desses 3 candidatos de esquerda. E faço o apelo não só para irem votar, mas para tentarem convencer mais pessoas a ir votar, se possível. Não sei se Sim, é eu já aluguei uma carrinha de caixa aberta para levar todas as minhas vizinhas viúvas a votar no João Ferreira. Acho bem. Porque ele fala bem e veste-se bem também. E não vai. Yeah. É problemático o thirst vote no João Ferreira ou vale tudo? Acho que o voto vale na mesma, não é? Vale na mesma, não é? Mas não metam tipo o número de telemóvel, porque não é ele que vai contar os votos, ok? Tipo, não precisam de fazer isso. É só a cruzinha. Olhem, pronto, foi vivemos numa sociedade. Tocámos em muitos tópicos. Finalmente conseguimos falar da Europa. Acho que foi um feito. É verdade. Catarina está desiludida connosco por termos cedido à pressão popular. Não estou. Eu só queria perceber porque é que não falamos da importância das eleições europeias, não é? Mas pronto. E da Procuradoria-Geral. Sim, esse aqui era o tópico para que eu me preparei. Eu não me preparei para falar disto. Eu preparei-me para falarmos mesmo dos órgãos de soberania europeus. E isso aí não vos vais querer falar sobre isso. Eu tinha um texto inteiro sobre o Girl Power da Ursula von der Leyen e não tive tempo, simplesmente. Tem de ficar para outra, acho que é a única forma. Ficar para a próxima. Olha, obrigado, Catarina Catacumbando. Obrigado. Catacumbando. Ora, essa. Então, não disse bem? Acho que não. Catacumbando. Ele nunca diz. O que é que eu... Não sei, só para perceberem. É só dizer o que lá está escrito. É só dizer o que está lá escrito. Lisboeta de merda. Eu como o gajo. Lisboeta. Rita e do Camaças. Sim, este é um podcast de ódio aos lisboetas. Estamos a preencher um nicho valioso. Uma cota regional, sim. Uma cota regional. Vivemos numa sociedade regionalizada. E é de certezamente o nosso João. É verdade. Pronto. Vemo-nos para a semana. Isto foi excepcional. Não vamos, a não ser que tenhamos convidados, não sei se vamos fazer isto novamente, mas de qualquer das maneiras, para a semana cá estaremos. Obrigado, até à próxima. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society